Voltamos com o nosso programa OAB em Ação. Hoje a gente está falando exatamente sobre a importância da rede de apoio na prevenção da violência contra a pessoa idosa. Como eu falei no bloco anterior, nós temos aí o apoio exatamente das universidades da cidade de Mossoró. Hoje conosco a Unicatólica, e a gente tem mais uma pergunta dos alunos para as nossas entrevistadas. Pensar na violência contra os idosos nos remete a diversas reflexões. Meu nome é Lilian, eu sou estudante do 2º período do curso de Direito da Unicatólica e hoje eu gostaria de levantar 2 questionamentos para que pudéssemos refletir. Primeiro, quais são os principais tipos de violência que afeta a população idosa? Segundo, por que esses abusos permanecem invisíveis na nossa sociedade ou até mesmo não são denunciados? E aí nós temos exatamente a pergunta lá de Lilian da Unicatólica. A primeira pergunta a gente já respondeu no bloco anterior, né? A gente queria saber, doutora Maria Villanueva, por que realmente muitas vezes esses abusos não são denunciados? Glaube, a gente chega à conclusão que muitas vezes esses abusos não são denunciados, como eu falei anteriormente. Como a violência, a maior parte acontece no seio familiar, então existe aquele vínculo afetivo, né? É um filho, é uma nora, é um irmão. Então, assim, além do vínculo afetivo, muitas vezes existe o medo da própria família denunciar. Os vizinhos também tem medo, não sabem que pode fazer uma denúncia através do Disque 100, não sabem que pode ser de forma anônima. Então, acredito que deve ser por conta disso, né? Falta de informação, medo mesmo, certo? É isso que exatamente eu ia perguntar. Qual é a forma de denúncia? A senhora falou aí do Disque 100, né? Esse número é nacional? Como é que funciona? É um número nacional. Existem várias formas de se fazer a denúncia. Pode ser através do Disque 100, pode ser através dos próprios conselhos do CMI, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, através da promotoria, através da defensoria, inclusive a própria da OAB, né, as comissões da OAB, né? Então, assim, existem várias formas de denúncia, certo? Eu queria, você falou aí da promotoria, queria inclusive mandar um abraço para o doutor Gugliel Marconi, que foi meu contemporâneo de universidade, ele que é sempre muito atuante. Muito atuante, né, nesse enfrentamento, doutor Gugliel. Verdade. Vamos a mais uma pergunta aí dos nossos queridos alunos lá da Unicatólica. Meu nome é Antônio Vinícius, sou aluno do 2º período de Direito da Universidade Católica do Rio Grande do Norte e o meu questionamento é: qual o papel dos profissionais de saúde, da família e da sociedade na identificação precoce e na interrupção dos ciclos de violência contra os idosos? Rita Lúcia, pode resumir para a gente? Posso sim. A questão da violência, como eu falei, né, é uma questão multifacetal, né, tem várias facetas, né, tem vários momentos que isso acontece. E como eu já falei anteriormente, uma política só ela não consegue dar conta, né? Então precisa do apoio das políticas de saúde. Eu que atuo na atenção primária, né, como assistente social, então dos profissionais ter aquela sensibilidade de saber escutar a pessoa idosa ou quem chega para fazer uma denúncia, né? Então, saber escutar. E outra coisa importante a enfatizar, a política de saúde, profissionais de saúde que tomar conhecimento de algum idoso que está sofrendo violência, ele tem obrigação de notificar. Notificar é uma obrigação do profissional, seja ele
qual for, desde que ele faça o atendimento à pessoa idosa ou tenha conhecimento de tal fato. E faz essa notificação aonde? Essa notificação ela é disponibilizada em todas as unidades de saúde. É uma notificação de violência que não serve somente para violência contra a pessoa idosa, serve para violência doméstica, serve para outros tipos de violência, até violência autoprovocada, né, que é a questão do suicídio. Então, o profissional de saúde tem a obrigação de notificar, não para fins criminais de investigação, mas para monitorar, para melhorar as políticas públicas para esse enfrentamento. Então, na medida que você notifica, que você leva essa notificação para o setor responsável da Secretaria de Saúde e o setor de vigilância em saúde, então, isso retorna em benefício, em políticas públicas para esse enfrentamento. Então, é bom a gente dizer isso, que os profissionais eles têm que notificar os casos de violência. E a violência, ela acontece, os profissionais, eles precisam atuar nesse sentido, a sociedade, claro que, como a gente já falou anteriormente, é preciso que haja uma sensibilização maior. Eu não gosto muito da palavra conscientização, mas de fazer sensibilização através de roda de conversa, de palestra, de seminários, e para isso a gente precisa das políticas, seja da saúde, seja da assistência social, seja do campo jurídico, para que a gente dissemine o maior número de informação, porque com as pessoas informadas, com as pessoas sensibilizadas, com certeza a gente vai poder enfrentar melhor a situação. Denunciando, né, fazendo a denúncia, acompanhando essa denúncia, né, levando essa denúncia para os setores responsáveis. Perfeito. Doutora Vilani, a senhora que também é advogada, a legislação que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico é suficiente ou ela precisa ainda melhorar? Glauber, ela atendeu bastante, certo? A questão da violência contra a pessoa idosa, mas precisa melhorar muito, muito mesmo. Chamado Estatuto da Pessoa Idosa, né, a Lei 10.741, ela trouxe grandes avanços, né, a questão de prioridade no atendimento, mas precisa de mais fiscalização, precisa de um olhar mais detalhado sobre a questão da discriminação, certo? Então, assim, tem um trabalho muito árduo ainda a ser cumprido em relação à violência contra a pessoa idosa, mas foi um avanço. Certeza. Vamos aí a mais uma pergunta que nós temos lá dos alunos. Dona Vilani, realmente, a última pergunta foi aquela. Nós vamos, então, querer saber o que é que a comissão da OAB está falando, está fazendo, promovendo para essa questão dessa campanha do Junho Violeta. Fazendo parcerias, né? A OAB está em parceria com o CMI, né? Com a comissão, com a Comissão Municipal da Pessoa Idosa, e a gente está dando essa assistência nessa conferência, né? E estamos participando de palestras, vai ter rodas de discussão no dia da conferência. Então, são parcerias. A OAB está sendo uma parceira do CMI nessa campanha. E a dona Rita Lúcia, o que é que a senhora vê assim? O que é que a gente pode contribuir, a sociedade, do modo geral, para que realmente haja essa diminuição, né? Afinal de contas, a campanha Junho Violeta tem exatamente essa finalidade. O que é que a população, do modo geral, pode fazer? Bem, Glauber, que a gente não vá pensar a questão da violência contra a pessoa idosa somente no mês de junho, no Junho Violeta, né? As pessoas idosas, elas sofrem violência todos os dias. Então, que nós, enquanto sociedade, sejamos mais humildes, mais solidários com as pessoas, principalmente as pessoas idosas, né? E que essas pessoas, a sociedade em si, elas estão informadas, elas estão sensibilizadas para essa questão. Então, eu acredito que o enfrentamento ele se torna mais fluido, ele consegue chegar, né, na denúncia, né, e aí chegar às autoridades. Mas a gente também tem que trabalhar na perspectiva da promoção e da prevenção da violência, né, que eu acho que é o mais importante. É evitar que a violência aconteça, é trabalhar nos nossos espaços de trabalho, essa questão da prevenção da violência, sensibilizar, de sensibilizar as pessoas realmente para que a violência ela não aconteça. E que, se caso acontecer, a gente saiba para onde recorrer.
né? E que esse enfrentamento ele seja concreto, ele realmente cumpra o seu objetivo, né? Olha, o nosso programa, o bloco, né, está chegando ao final e exatamente a gente tinha esse intuito, né, de trazer essa informação, de conscientizar, de sensibilizar, como a senhora falou, e também a doutora Vilani. Queria, por último, que vocês deixassem sua mensagem, nós temos aí 2 minutos, uma mensagem para quem convive diariamente com o idoso, né, qual a melhor prática e o que deve realmente ser feito e as boas práticas que têm sido feitas aqui em Mossoró. Bem, a minha mensagem enquanto advogada é dizer que não tenham medo de denunciar. Denunciem, acolham o idoso, certo? O idoso, ele precisa de acolhimento. Então, não tenham medo. Podem fazer de forma anônima e é isso. Se colocar, né, no lugar do outro. Empatia. A palavra seria essa, empatia. Tenhamos empatia pelos nossos idosos. A mensagem que eu trago aqui é para as famílias que têm idosos em casa, né, que escutem seus idosos, né, que esse idoso ele seja sujeito de direito, que ele é, né. Então, muitas vezes a gente vê aquela pessoa idosa, quando está envelhecendo, ela é um pouco escanteada, né, ele não participa mais da vida social. Aquela pessoa que contribuiu tanto para aquela família. Então, que essas pessoas amem seus idosos, né? Que os filhos amem seus pais, né? Que eu acho que aquelas pessoas já cumpriram tanto, já fizeram tanto, então eles merecem realmente ter um lugar de fala, né? Que eles sejam realmente respeitados. Olha, eu queria parabenizar realmente vocês duas, né, por brilhante trabalho que fazem com os idosos aqui em Mossoró, tanto na assistência social como na comissão. Doutora Vilani lá no abrigo, né, sempre precisa de ajuda, né, Vilani, realmente é muito importante. Muito obrigado pela presença e o programa OAB em Ação está sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Nós vamos um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando dessa vez com o advogado Severino Moura, ele que vai falar sobre sua trajetória de vida e advocacia aqui na cidade de Mossoró e região. Voltamos já.